Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema dos planos de saúde. Para tanto, contamos com a participação do Dr. Denilson Freitas, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Nesse episódio, vamos debater a atuação do setor de saúde suplementar no Brasil. Qual é a extensão da cobertura dos planos de saúde e sua relação com o rol de procedimentos da ANS? Este rol é taxativo ou exemplificativo? Com que frequência essa lista de procedimentos da ANS é atualizada? O sistema de remuneração e a transparência com que esses procedimentos são estabelecidos também serão abordados nesse episódio. Denilson, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo e conte um pouco mais sobre a tua trajetória profissional e acadêmica. Boa tarde, doutor Eduardo, boa tarde aos colegas do Ministério Público do Paraná e os demais que nos ouvem. Bom, eu sou Denilson, eu estou no Ministério Público de São Paulo desde julho de 1995. Antes, eu fiz a Faculdade de Direito da Instituição Toledo de Ensino em Bauru, terminei em 94, em 95 ingressei no Ministério Público e fiz minha carreira praticamente na área civil, apenas no começo tive uma atuação mais na área criminal, e fiz minha carreira praticamente na área civil. Em 2018, eu passei a fazer parte da assessoria do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Paulista e, desde então, coordeno a área, do Centro de Apoio Operacional, que cuida das relações de consumo e também da área civil em geral. Atualmente estou na pós-graduação na PUC, aqui de São Paulo, no Núcleo de Direitos Humanos, com um projeto de pesquisa com foco nas relações de consumo. Denilson, vamos começar explicando aos nossos ouvintes como é que funciona o rol de procedimentos e de eventos da Agência Nacional de Saúde, colocar as normativas vigentes, tal como a Resolução 465 de 2021, que versa sobre temas como a cobertura dos planos de saúde e o rol de procedimentos da ANS. Pois então, a Constituição Federal, ela atribuiu à saúde um status de direito fundamental. O direito à saúde, ele integra o perfil de cada pessoa e está diretamente relacionado com a proteção da vida, da integridade física, da dignidade humana. O direito à saúde ele está entre os direitos sociais lá do artigo 6º da Constituição, que está dentro do capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Então, ele é um direito social fundamental. Essa saúde do artigo 6º é a saúde do sistema público, mas também é a saúde suplementar, aquela prestada por empresas privadas, conforme previsto lá no artigo 199 da Constituição Federal. Em razão dessa importância do setor de saúde suplementar, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que ela tem por finalidade regulamentar esse mercado, regulamentar a contratação entre o consumidor e as operadoras de planos de saúde. Na Lei de Plano de Saúde, que é a Lei 9.656, de 1998, o seu artigo 10 prevê que a ANS é a responsável por estabelecer as coberturas dos planos de saúde. E a ANS publica resoluções com o que se chama de rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O atual rol desses procedimentos está lá na Resolução 465, que ela é de fevereiro de 2021, está disponível no site da ANS para quem quiser consultar. E essa resolução ela já foi atualizada agora em julho de 2021 pela Resolução 469, quando foram alteradas diretrizes de utilização
referentes ao uso de fonoaudiólogo, de psicólogo, de terapeuta ocupacional para aqueles pacientes com transtorno do espectro autista. Para quem se interessar, né, e quiser analisar a resolução 465, é importante atentar para as diretrizes de utilização. Então, na resolução 465, vocês vão notar que lá no final tem 4 anexos. O primeiro desses anexos, traz a relação de procedimentos, de consultas, de medicamentos que são de fornecimento obrigatório pelos planos de saúde. Lá tem mais de 3.300 itens nesse anexo 1, né? Que estão ali num formato de uma tabela, com linhas, colunas. Observe nas colunas à direita que alguns procedimentos, eles são para segmentos ambulatoriais, outros são para segmentos hospitalares, e também observe se existe uma diretriz de utilização, que está lá, vai estar abreviado como DUT, diretriz de utilização para aquele procedimento. Se existir, vejam o número da DUT e abram o arquivo que está no anexo 2. Nesse anexo 2 estão, então, essas diretrizes de utilização, que são regras para a liberação de determinados procedimentos de algumas doenças. Então, está lá que o uso por exemplo, o uso da toxina botulínica, né, o Botox, para o tratamento da distonia focal, são aqueles movimentos involuntários de algumas doenças, né, essa distonia focal. Então, pois bem, para usar esse procedimento, né, para usar a toxina botulínica, tem que ter um dos sintomas que está lá numa relação do grupo 1. A distonia laríngea, a cervical, enfim, tem uma relação. E não pode ter as contraindicações do grupo 2. Não pode ter sensibilidade ao Botox, não pode ter uma doença neuromuscular, não pode estar amamentando, enfim, tem ali algumas restrições. Então, para quem, né, quiser ver se o seu tratamento está nesse rol, tem que olhar o anexo 1, verificar se tem ali alguma diretriz de utilização e se o seu caso preenche essa diretriz de utilização. Então, o rol da ANS traz a relação dos procedimentos, das consultas, dos tratamentos e traz também as diretrizes de utilização. Para todas as doenças previstas pela Organização Mundial da Saúde, deve ter algum tipo de assistência para a recuperação, para o tratamento daquele paciente. E a ANS faz, habitualmente, a atualização desse rol, que agora sofreu uma certa atualização. Mas, em resumo, é isso que nós temos hoje. Denilson, aqui nos Julgados e Comentados, normalmente a gente se preocupa com a jurisprudência sobre a ótica do Ministério Público. E, no caso do rol de procedimentos da ANS, há uma controvérsia, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, entre a terceira e a quarta turmas do STJ, para se saber se o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo ou taxativo. Explica para nós essa controvérsia. Então, a terceira turma entende que esse rol da ANS ele é exemplificativo, ou seja, é um rol mínimo. A quarta turma também tinha esse entendimento. Só que em dezembro de 2019, a quarta turma alterou a sua posição. O entendimento anterior para a quarta turma estava superado e havia uma necessidade de uma nova postura. É o que nós chamamos de overruling. Para a quarta turma, é a ANS quem deve estabelecer as coberturas, né, as coberturas dos planos de saúde, como está previsto lá no artigo 10 da Lei 9656. Se o rol fosse apenas exemplificativo, então, para a quarta turma, as operadoras deveriam custear todo e qualquer tipo de procedimento médico, e isso, para a quarta turma, repetindo, né, inviabilizaria a análise dos riscos das operadoras, né, a análise das assistências a serem prestadas e os seus custos. Essa incerteza prejudicaria o equilíbrio financeiro dos contratos, com a possibilidade de termos assim, planos de saúde com valores até inacessíveis, o que de certa forma, pode prejudicar o próprio setor de saúde suplementar. É assim que pensa a quarta turma. Depois dessa decisão da quarta turma, então, em dezembro de 2019, a terceira turma continuou com seu entendimento de um rol exemplificativo. Então, para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, quando a Lei de Plano de Saúde atribui à ANS o encargo de elaborar o rol de coberturas assistenciais, a lei não deu poder à ANS
para restringir direitos que estão previstos em lei, como os direitos da própria Lei de Plano de Saúde e os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Então, como a Lei de Plano de Saúde prevê a cobertura das doenças estabelecidas pela OMS, a ANS não pode restringir o completo tratamento dessas doenças, pois isso seria uma limitação até abusiva e mesmo ilegal. Então, no entendimento da terceira turma, o rol é apenas uma orientação sobre o mínimo colocado à disposição desse consumidor, mas não é limitação da assistência, o que vai depender da prescrição do médico assistente. E nós temos que lembrar que o consumidor ele não tem conhecimento técnico, né, o conhecimento em saúde. Não tem um conhecimento para saber o que será necessário para o tratamento dele, principalmente daqui a alguns anos. Eu tenho meu plano de saúde há 20 anos ou mais até. Como que eu, quando contratei isso lá há 20, 30 anos atrás, eu teria conhecimento do que eu preciso para o meu tratamento hoje? E olha, o rol da ANS tem, como previsto na Resolução 465, tem mais de 3.300 procedimentos. Um dos direitos dos consumidores previsto no Código de Defesa do Consumidor é o direito à informação. Como é que nós vamos fazer um contrato em que nós teremos que explicar para o consumidor, no momento da contratação, 3.300 procedimentos? E para que eles servem, como eles são utilizados, quais são as diretrizes de utilização? Enfim, o consumidor, quando ele contrata um plano de saúde, ele quer ter o completo atendimento para qualquer doença que venha a ter, né? Então, esse é o entendimento da terceira turma. Em razão da divergência entre a terceira e a quarta turmas do STJ, foram interpostos embargos que estão na segunda sessão. A segunda sessão do STJ reúne a terceira e a quarta turmas. Então, esse colegiado maior é que decidirá se o rol da ANS será exemplificativo ou taxativo. Em setembro, agora de 2021, teve início esse julgamento. O relator, o ministro Salomão, apresentou o seu voto, que foi pela taxatividade, mas ele, de uma certa forma, colocou-lhe uma taxatividade mitigada, né? Ele disse que o rol é taxativo, mas em algumas situações poderá haver a imposição de fornecimento às operadoras, mesmo de procedimentos não previstos no rol. E o ministro apontou ali como exceções as terapias que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, aquelas terapias com eficiência comprovada, medicamentos para tratamento do câncer, que a todo momento nós temos novas tecnologias, e também aquelas prescrições off-label, né? Aquelas que são de medicamentos que não tenham a indicação prevista em bula para determinada doença, mas que pode ser aplicada de acordo com a prescrição do médico. Durante o julgamento, a ministra Nancy Andrighi pediu vista, então esse julgamento foi interrompido. Nós estamos aguardando, né, para ver qual será, então, a posição. Eu, particularmente, acredito que venha aí uma posição intermediária, que ela não impeça o acesso a outros procedimentos não previstos no rol, mas, sinceramente, eu acho que se isso acontecer, né, a judicialização do segmento de saúde, que já é alta, ela continuará aumentando, pois uma posição de uma taxatividade mitigada talvez não resolva o problema. Tomara que eu esteja errado nessa minha previsão. Você toca num ponto importante na sua resposta, que é o tema da judicialização da saúde. E muitos dos temas que são levados ao Poder Judiciário dizem respeito a procedimentos que não estão lá no rol da ANS. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco qual foi o último processo de atualização da ANS, né? Ao que me parece aqui a resolução ANS 470. Se demora muito para a ANS fazer esses ajustes
E como é que funciona, então, esse processo, esses prazos de atualização dos procedimentos pela Agência Nacional de Saúde? O atual rol de procedimentos, né, ele está, então, previsto na Resolução 465, que é de 2021. Esse rol que está no 465, ele foi feito no sistema, vamos chamar assim, de um sistema anterior, né? Que era um sistema que era atualizado a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, abria-se uma janela, um período para apresentação de propostas de atualização, né? Apresentação de propostas de novas tecnologias para tratamentos das doenças. E aí, depois desse período, depois dessa janela, né, apresentadas as propostas, a ANS analisava todas essas propostas em bloco. Elas caminhavam juntas, né? Então, era um rol atualizado a cada 2 anos ou até mais. Esse modelo teve como resultado a Resolução 465. Após a Resolução 465, nós tivemos uma resolução que foi resolução da ANS, que foi a Resolução 470. E ela alterou o procedimento, né, o processo de atualização desse rol. De acordo, então, com a Resolução 470, a principal mudança dela é que não há mais a necessidade de se aguardar essa janela a cada 2 anos. A submissão de novas propostas, ela é contínua. A qualquer momento, qualquer pessoa pode apresentar à ANS uma proposta de atualização, de alteração do rol de procedimentos. Apresentada essa proposta, ela caminha de forma separada e não mais em bloco, como era no sistema anterior. Então, essa proposta será feita primeiro uma análise se ela preenche os requisitos necessários para que ela possa ter o seu trâmite dentro da ANS, depois ela passa pelas câmaras técnicas, enfim, e ela chega num determinado momento em que ela cai no que a gente está chamando de uma cesta para ser apreciada pela diretoria colegiada. E aí, quando ela vai para essa cesta, ela aguarda outros procedimentos, né, outras propostas, e aí esse conjunto, sim, caminha de uma forma contínua, de uma forma conjunta, e aí haverá a consulta pública, a sociedade poderá participar dizendo se concorda ou não com aquela alteração. Lembrando que a alteração no rol não é apenas para a inclusão. Pode existir alteração no rol para exclusão de determinados procedimentos também. Então, nós precisamos ficar atentos para que essas modificações não prejudiquem direitos dos consumidores, especialmente daqueles que estão em determinados tratamentos. E aí é feita a consulta pública, é feita depois a compilação do resultado dessa audiência pública, há uma análise técnica dessas contribuições, e aí haverá uma decisão da diretoria colegiada da ANS a respeito da inclusão ou não, da alteração ou não do rol de procedimentos. Uma vez acatada essa proposta, né, uma vez a diretoria colegiada tendo acolhido aquela proposta que foi apresentada para a alteração do rol, esse novo procedimento entrará em vigor a partir de janeiro e julho de cada ano. Então, a prova, espera-se o próximo janeiro ou o próximo julho, e a partir de então pode ser aplicado aquele procedimento. Aí certamente vai surgir uma situação que hoje já existe, mas que certamente com esse novo rol também poderá existir. Imaginem que o paciente está lá em dezembro de um determinado ano, com uma doença grave, e que ele precise de um determinado tratamento. E esse tratamento já foi aprovado pela diretoria colegiada da ANS, mas que entrará em vigor somente em janeiro. O que nós vamos fazer com esse paciente? Ele vai ter que pedir para que os médicos, de alguma forma, ali prorroguem a sua vida até janeiro, para que, a partir de janeiro, ele tenha direito àquele procedimento. Enfim, nós teremos aí algumas situações que precisarão ser contornadas
porque, embora esse novo procedimento ele seja um procedimento mais eficiente do que o anterior, ele tem ainda alguns ajustes que precisam ser feitos para que os direitos dos consumidores sejam resguardados e, ao mesmo tempo, que as operadoras também possam, de alguma forma, aí, ter uma segurança ou ter alguns critérios para análise dos riscos, para análise das assistências que elas devem suportar. Enfim, o novo procedimento é bom, mas nós precisamos aí fazer alguns ajustes para as necessárias adequações. Denilson, um fato novo que aconteceu em 2021 foi a edição da medida provisória 1067. Em que medida esse ato normativo interfere no rol da Agência Nacional de Saúde? Nós tivemos, a publicação da medida provisória 1067 e talvez assim, a principal mudança dela é que o prazo para a aprovação ou para a apreciação da ANS a respeito de um novo procedimento, de uma nova tecnologia, o prazo será de 180 dias, 120 dias prorrogável por mais 60 dias, então, ao todo, 180 dias. Se esse procedimento, se esse tratamento, ele não for apreciado pela ANS dentro desse prazo de 180 dias, ele entra automaticamente para o rol da ANS. E as operadoras estão obrigadas a custeá-los, mesmo que não exista a apreciação pela ANS. Aí depois continua o trâmite dentro da ANS e se a ANS acolher aquele procedimento, se ela entender que ele deva entrar para o seu rol, continua-se normalmente, a pessoa que tem o tratamento continua normalmente, aqueles que precisarem vão se beneficiar. Se a ANS entender que não é caso de inclusão, aquele procedimento, então, não figurará no rol, e aí as pessoas não terão direito a serem atendidas ou serem beneficiadas com aquele procedimento. Aquelas pessoas que, dentro desse período entre entrar automaticamente no rol e a apreciação definitiva pela ANS, então, aquelas pessoas que tiveram direito a esse tratamento continuarão, não poderão ser interrompidas por uma questão até óbvia, Ele recebe aquele tratamento e depois vai ser interrompido, isso pode prejudicar a própria vida da pessoa, a própria integridade física, a saúde da pessoa. Então, para aqueles que receberem o medicamento, se a ANS, na sua decisão final, não incluir, ele terá direito mesmo assim. É o que está previsto, assim, de maior relevância nessa medida provisória. Ela está ainda tramitando no Congresso Nacional. Vamos ver como será o término desse trâmite para verificar se haverá alguma alteração. E uma outra coisa que foi colocada nessa medida provisória foi a criação de uma comissão de atualização do rol de procedimentos. E essa comissão ela será ainda regulamentada em ato próprio, mas a medida provisória já diz que, pelo menos, deverá existir representante do Conselho Federal de Medicina, de Farmácia e de Enfermagem. Então, é ainda uma comissão que vai ser ainda regulamentada e poderá contribuir na apreciação dos procedimentos, das tecnologias serem incorporadas ao rol da ANS. Hoje, a ANS conta com diretorias técnicas que fazem essa análise dos procedimentos que devam ser incluídos ou não no rol de procedimentos. Denilson, outro tema que tem preocupado é a questão dos medicamentos oncológicos, que também é objeto de uma grande quantidade de demandas judiciais. Como é que esse tema vem sendo tratado? Esse tema estava colocado no projeto de lei 6.330 de 2019 e que foi objeto de veto pelo presidente da República. Explica um pouco
esse tema envolvendo os medicamentos oncológicos e os marcos jurídicos que envolvem a matéria. Os tratamentos, né, do câncer, eles são assegurados pela legislação e especialmente estão no rol da ANS, mas não são todos, né? Não são todos os medicamentos à disposição das pessoas que estão à disposição dos consumidores dos planos de saúde. Alguns ainda não foram incorporados ao rol, e especialmente aqueles medicamentos para o tratamento domiciliar, né? Aqueles medicamentos de uso oral que as pessoas fazem em seu domicílio. Estes, nem todos estão previstos, e há uma dificuldade junto às operadoras na liberação, principalmente daquelas tecnologias mais novas, em razão até mesmo do alto custo desses medicamentos. Pois bem, houve o trâmite no Congresso Nacional do projeto de lei 6330, né, de 2019, e nesse projeto de lei, os nossos parlamentares entenderam que os consumidores de planos de saúde teriam direito ao tratamento com antineoplásicos domiciliares de uso oral. Então, o tratamento do câncer poderia ser feito, né, desde com prescrição médica, com uso de medicamentos domiciliares, né, de medicamentos de uso oral, desde que exista a prescrição médica. E nesse projeto de lei havia previsão que todo medicamento registrado na Anvisa deveria ser disponibilizado aos consumidores de planos de saúde. E mais, que esses medicamentos deveriam ser fornecidos no prazo de 48 horas contados da prescrição médica. Então, o médico prescreveu, a pessoa apresenta, a operadora teria a obrigação de fornecer esse medicamento desde que registrado na Anvisa, mesmo que não estivesse no rol da ANS. Porém, esse projeto de lei ele foi vetado pelo presidente da República, e aí dizendo que, né, um argumento é que causaria uma insegurança quanto aos riscos assumidos pelas operadoras de planos de saúde e traria aí um desequilíbrio no contrato. Claro, né, como todo veto ao projeto de lei, ele retorna para o Congresso Nacional e, no momento, está no Congresso Nacional a análise dos vetos do presidente para, então, nós, após a apreciação do Congresso Nacional, verificarmos se haverá essa obrigação decorrente de lei do fornecimento de antineoplásicos domiciliares de uso oral. Essa é um ponto. Isso não impede que os consumidores façam os seus pedidos daqueles medicamentos, né, que estão previstos no rol da ANS, que continua tal como era antes do PL. Então, aqueles medicamentos previstos no rol da ANS, é obrigação das operadoras de planos de saúde fornecê-los. Aqueles não previstos no rol, é possível fazer também a solicitação à operadora de plano de saúde, e aí nós vamos cair naquela divergência que nós já falamos entre a terceira e a quarta turma, se o rol é exemplificativo, se o rol é taxativo, e havendo a negativa por parte da operadora de plano de saúde, o consumidor pode pleitear em juízo o acesso àquele tratamento, e aí nós dependeremos da apreciação do judiciário para saber se vai ser deferido ou não aquele procedimento. Em suma, é essa situação. Estamos, então, aguardando a posição do Congresso Nacional a respeito do veto presidencial. Denilson, esse programa Julgados e Comentados está voltado basicamente para os operadores do direito, mas também para a população de um modo geral. Então, eu acho que é importante nós esclarecermos ao consumidor como que funciona esse setor de saúde suplementar no Brasil, quais são as suas principais dificuldades, se é um sistema transparente e como esse sistema é remunerado. Eu vou aproveitar a sua pergunta e vou continuar falando do rol da ANS, que talvez uma coisa leve a outra. Porque muito se fala sobre o rol como o culpado pelos elevados valores dos planos de saúde, né? Só que nós temos que lembrar que tem estudo apontando que 53% do custo hospitalar é desperdício da saúde suplementar.
Ou seja, o mau emprego daquele recurso financeiro que acaba não sendo aplicado da forma mais adequada. E há uma discussão sobre até mesmo os modelos de remuneração baseados em valor. O pagamento feito pela operadora aos seus prestadores de serviço. A própria ANS já admitiu que o cuidado assim, em saúde ele é de certa forma, descoordenado, fragmentado, né? E que nós precisamos ampliar o sistema de informação, né, de tecnologia e informação na área de saúde, e que nós não temos uma aferição do desfecho clínico. Ora, como é que eu faço um planejamento, como é que eu faço uma política pública, como é que eu faço um trabalho qualquer se eu analiso apenas as demandas e os problemas e eu não me preocupo com o resultado? Isso é básico, né? Qualquer política pública, ou mesmo um simples projeto, ele tem que ser pensado, planejado e ter em conta os possíveis resultados. E depois de implementado, é imprescindível, né, que façamos uma mensuração dos seus desfechos. E isso para que a gente veja se aquela política, se aquele projeto, ele precisa ser ponderado, ele precisa ser revisado, né? Hoje, o principal modelo utilizado no Brasil, no contrato entre as operadoras e os prestadores de serviço, é o que se chama de fee for service. É um pagamento por procedimento, né? Assim, um modelo de conta aberta, né, praticamente com uma tabela de valor para cada procedimento, e a remuneração é feita pela soma daqueles procedimentos que o prestador de serviço faz, né? É um pagamento por procedimento. Né? Não tem nenhuma preocupação com o resultado, com a qualidade. Então, qual que é a externalidade, né? Qual que é o efeito danoso desse tipo de modelo? Como o pagamento ele é feito por procedimento, há um incentivo para a produção em quantidade. Quanto mais procedimento, maior é o retorno financeiro para o prestador de serviço. Então, para esse prestador de serviço, que em muitos casos ele é até o dono da operadora, né, no caso das cooperativas, não tem uma preocupação com a qualidade, não se leva em conta o resultado. E aqui há até podemos dizer assim, de uma visão utilitarista, né, que nos faz assim, lembrar do Jeremy Bentham, do Stuart Mill, Berlin, né, enfim. Só que no utilitarismo pregado por eles, havia, sim, uma preocupação com o bem-estar de todos, ou, assim, talvez, no mínimo, com a felicidade dos que estão afetados por uma determinada conduta, por uma determinada ação. Então, o pagamento por remuneração e o incentivo a essa realização de mais procedimentos gera uma superutilização dos serviços. E aí há um aumento dos gastos em saúde cada vez mais. Então, é um modelo que ele não é sustentável. Na fixação dos reajustes, a ANS até está considerando o que se chama de fator de ganhos de eficiência, como uma maneira de forçar as operadoras a se preocuparem com o resultado. Mas não é né, a eficiência não é o principal foco quando se fala em reajuste. E, para piorar, não há uma preocupação com a atenção primária. Né? Os vários procedimentos que são realizados, eles não representam qualidade, né? Porque eles não consideram o resultado. E aí o que acontece? O usuário não é tratado de uma forma adequada, não há um desfecho satisfatório. E aí o que acontece? Ele retorna ao sistema, ele volta a usar o plano de saúde. E algumas operadoras já estão se movimentando, né? E a ANS está também preocupada com essa questão, e de fato é um ponto que preocupa. Há outros modelos de contratação com os prestadores de serviços, né? Tem o DRG, tem o Capitation, o que a gente chama de pacotes de procedimentos, ou alguns chamam de empacotamento, bundle, que é por ciclos, enfim. Podemos pensar no modelo, talvez, híbrido, que misture esses vários tipos de contratação. Agora, não pode colocar a culpa no consumidor ou não pode colocar a culpa no rol de procedimentos da ANS. É preciso encontrar mecanismos que permitam reduzir o desperdício, né? Que eles proporcionem uma melhor utilização dos recursos
com uma maior eficiência e que os serviços e os procedimentos atendam aos interesses dos contratantes, né? Tanto aos consumidores que querem uma saúde de qualidade, quanto às operadoras que querem ter um menor custo, e é lógico que assim façam, porque também representam uma menor mensalidade para o consumidor, e que exista um equilíbrio dentro do setor de saúde suplementar. Denilson, essa sua resposta me traz à mente um problema, que é da análise econômica do direito. E o tema dos planos de saúde, me parece, pode ser contextualizado com a análise econômica do direito, na medida em que nós sabemos que quanto mais o plano é demandado, mais caro custa o plano. Por isso que os planos para idosos custam mais do que para quem é jovem. Como é que você explica essa questão dentro dessa linha filosófica do direito, que é a análise econômica do direito? A análise econômica do direito, né, que vem lá de Chicago, da Escola de Chicago, né, tem aí seus principais expoentes aí, talvez em Posner, Coase, né? Ela tem uma preocupação com a maximização, com a utilidade, mas nós temos uma corrente também, que ela vem iniciada por Bergson e depois desenvolvida por Samuelson, e que ela tem uma preocupação com o bem-estar da escolha, né? Então, dentro de um universo ou de algumas opções, de algumas escolhas que se pode fazer, se busca aquela que traga uma máxima eficiência, uma maior utilidade. Mas também, quando nós falamos em maior utilidade, nós também temos que pensar no bem-estar das pessoas. Nesse sentido, não se quer afastar a aplicação da análise econômica do direito, mas é necessário incluir um requisito a mais que guarda relação com o bem-estar das pessoas. E de onde nós tiramos isso? Lá da nossa Carta Constitucional. O nosso Estado democrático de direito, ele não é um Estado que cada um pode fazer aquilo que quiser. A nossa democracia, ela tem as suas regras, e são aquelas regras delimitadas na Constituição. E, ao analisar essas regras, essas balizas constitucionais, nós notamos ali claramente um viés social da nossa Carta Maior. Esse viés social, essa preocupação com o outro, que vem desde lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, passando pelos demais tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, enfim, esses direitos sociais estão lá desde os primeiros artigos da Constituição, quando nós pensamos em um Estado mais justo, um Estado mais igual, um Estado em que se afastem as desigualdades sociais. Ele traça esse norte à saúde suplementar também. É certo que a iniciativa privada tem os seus ditames referentes à liberdade de iniciativa, à livre concorrência, e isso é bom para o mercado, isso é bom para o consumidor, é bom que exista a liberdade dentro das relações de consumo também. Mas nós não podemos deixar de lado esse viés social, esse caráter que se preocupa com o outro, que está lá na Constituição Federal. E um deles, que aqui eu faço questão de mencionar, é a proteção do consumidor. Lá no artigo 5º, inciso 32, também direito fundamental, é a obrigação do Estado em realizar, em promover essa expressão, né, da Constituição, em promover a defesa do consumidor. Não é só um direito das pessoas, não é só um direito dos consumidores, é uma obrigação do Estado, é um dever do Estado de promover a defesa dos consumidores. Então, nesse sentido, a análise econômica do direito, ela não pode desprezar princípios fundamentais que estão estruturados no nosso maior diploma, que é a Constituição. Então, eu acho que é possível aplicar, mas com nossas regras, as nossas balizas que estão na Constituição. É isso.
Denilson, para finalizar, nós estamos já há quase 2 anos numa grave crise sanitária, na pandemia do Covid-19, com questões sociais, questões políticas, questões econômicas, que também afetam o direito. De que modo a pandemia interfere e exige mudanças na saúde suplementar brasileira e quais são possíveis mudanças que nós poderíamos vislumbrar a partir desse cenário sanitário? Realmente a pandemia foi assim, está sendo, né, um grande aprendizado, um cenário de enormes dificuldades e que trouxe inúmeras interferências nas relações contratuais, e não só nos planos de saúde, né, em todas as negociações, em toda a parte de direito contratual, né? E na saúde suplementar não foi diferente, né? Nós tivemos assim situações em que foi difícil pensar na solução, difícil encontrar a solução, pois era um fato novo, eram fatos novos, né? O primeiro deles foi a própria utilização dos leitos privados pela saúde suplementar. Quando nós tivemos isso aqui em São Paulo, nós falamos, mas como que nós vamos pensar em usar os leitos do setor privado para atender a saúde suplementar? E se aquele consumidor do plano de saúde precisar do leito? Como ficará, né? Mas, enfim, nós acabamos aprendendo, né? E aí nós vimos que aconteceu em São Paulo, isso se repetiu em outras cidades, né? A pandemia acabou atingindo, num primeiro momento, as pessoas de maior poder aquisitivo, que foram justamente aquelas pessoas que puderam viajar, que, né, principalmente viagens internacionais, e que, de alguma maneira, acabaram trazendo o vírus para o nosso país e foram atingidas com maior incidência, né, naquele primeiro momento. E aí o setor privado conseguiu atender a essa demanda. Depois, isso se inverteu, era o setor público que estava sendo mais demandado. E aí não tinha como fecharmos os olhos para aquele sofrimento daquelas pessoas que estavam precisando de leito no setor público. E a gente tem que lembrar que nem toda a saúde ela é resolvida no setor privado. A nossa saúde suplementar, ela, de alguma forma, ela complementa a saúde pública, mas ela não pode ser vista de forma isolada. Muitos tratamentos, olha só, os transplantes que são feitos, alguns dos transplantes somente são feitos na área pública, né, no setor público. A própria vacinação é feita apenas no setor público. Como é que nós vamos falar que não é possível ter um auxílio da área privada para nesse momento, naquele momento em que tanto precisava o setor público? E aí nós acabamos até fazendo uma nota dentro do Ministério Público, concordando com essa utilização. Claro que primeiro usava o setor público, depois haveria um chamamento das entidades privadas que estavam dispostas a contribuir, e isso parece que foi assim satisfatório para o atendimento naquele momento mais difícil. E, para nossa surpresa, analisando os dados da saúde suplementar, comparando ali janeiro de 2020 com janeiro de 2021, houve até um aumento do número de usuários, de pessoas que contrataram o plano de saúde. Quando a pandemia começou, até teve uma diminuição do número de beneficiários. Isso foi caindo, né? O número de usuários foi caindo até mais ou menos julho, agosto, e aí depois se inverteu, começou a subir, começou a aumentar, e isso se permanece até hoje, quando nós temos aí cerca de 48 milhões de pessoas vinculadas a planos de saúde. E tem uma explicação, né? Houve um incentivo para a contratação. E qual foi esse incentivo? A própria pandemia, que as pessoas estavam vendo,
né, através da imprensa, o que estava acontecendo, estavam sentindo na pele os problemas da pandemia e foram incentivadas a contratarem planos de saúde como uma forma de encontrar mais um meio para o tratamento a caso acometidos pelo vírus. Então, aumentou o número de pessoas. Porém, muitas dessas pessoas estão ainda pagando seus planos de saúde com prejuízo do próprio sustento. E isso fez com que nós nos dirigíssemos até a ANS e lá fizéssemos o pedido para a atenção da ANS para essas pessoas em situação de dificuldade. A ANS, em 2020, acabou suspendendo o reajuste dos planos de saúde, tanto aqueles reajustes anuais normais, quanto os por mudança de faixa etária. E durante o ano de 2020, né, ali, depois que foi publicada a resolução até o final de 2020, em 2021, isso foi retomado, quer dizer, os valores que deixaram de ser quitados em 2020 foram retomados em 2021, só que em 12 parcelas, né? Então estão sendo quitados durante todo o ano de 2021. Mesmo assim, nós tentamos, junto à ANS, um esforço para que esses aumentos ainda permanecessem suspensos por mais um tempo, mas a ANS entendeu que não era o caso e aplicou, então, ou autorizou o retorno daqueles aumentos que estavam suspensos em 2020. No reajuste divulgado em 2021, para os planos individuais e familiares, né, eles não se aplicam para os planos coletivos, né, mas o reajuste divulgado pela ANS para os planos individuais e familiares, ele acabou sendo um reajuste negativo, né? Por quê? As pessoas deixaram de utilizar os planos de saúde durante o ano de 2020 em razão da pandemia, né? Muitos procedimentos, principalmente aqueles procedimentos eletivos, eles foram suspensos. As pessoas deixaram mesmo de usar por preocupação de se dirigir a um estabelecimento de saúde e se contaminar, e então houve um menor uso dos equipamentos da saúde suplementar no ano de 2020. E as pessoas continuaram pagando. Ou seja, as operadoras continuaram recebendo. Então, em razão desse descompasso entre o que as operadoras receberam e o que elas gastaram, a ANS entendeu que o reflexo do ano de 2020 deveria ser negativo, deveria ser um reajuste negativo, de maneira a compensar esses valores que foram recebidos a mais pelas operadoras. Para o ano de 2022, talvez não exista a mesma situação, porque as pessoas já retomaram os seus atendimentos, as operadoras até dizem que essa retomada foi até, de certa forma, acelerada, e então as pessoas estão utilizando mais, e ao mesmo tempo houve, principalmente no começo de 2021, um uso maior de procedimentos para o tratamento da Covid, que são procedimentos caros, e isso pode ter um impacto no reajuste a ser divulgado no próximo ano. Tomara que isso não seja assim tão impactante para o consumidor, nós continuamos atentos a esse movimento para que a gente tente acompanhar o que virá para o ano de 2022, além do acompanhamento da situação dos planos coletivos, que eles não estão sujeitos ao índice de reajuste da ANS, e é um pleito que se faz para que exista uma maior transparência na divulgação desses índices, que permitam um maior controle e não deixe apenas numa tratativa entre a operadora e uma associação, um sindicato, que são aqueles intermediários, são aqueles entes que proporcionam a contratação de planos coletivos. É isso. Denilson, muito obrigado por estar conosco, por compartilhar os seus conhecimentos e parabéns pela defesa dos direitos do consumidor aí no Ministério Público Paulista. Obrigado. É sempre um prazer estar com os amigos tão queridos. Um grande abraço. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast
no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgadosecomentado@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Uma produção Ministério Público do Paraná.